a gente está fazendo a obra, a gente está no caminho do Senhor, o inimigo tenta diversas vezes a nos tirar do caminho do Senhor, muitas das vezes por pessoas ou pela própria vontade mesmo dele, nos balançar e nos derrubar de qualquer jeito. Parar e avançar. Por mais difícil que seja, não pare, continue a caminhada. Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 34, daí eu vou passar para o 54 ao 62. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Extrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o outro, disse: Também tu és dos tais? Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Antes de acontecer algo, Deus nos avisa. Assim que ele fez na vida de Simão Pedro. E aqui Jesus falou para Pedro: Pedro, você não está preparado. Pedro, não é a hora. Tenha paciência, não é o momento. E muitas das vezes é o momento da gente parar. Lá em Deuteronômio, capítulo 3, que fala que tem um tempo para tudo. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer, né? Mas Pedro não. Pedro não sabia o instante que aconteceu depois de 3 minutos, 1 segundo. Muitas das vezes a gente não consegue entender um segundo além desse minuto que a gente está passando. É só um determinado momento que é para a gente ficar o quê? Parados. Mas a gente toma uma carona com o sinal vermelho e a gente quer ficar estacionado por um tempo a mais. Já pensou se Pedro, nesse cenário que ele passou, negando Jesus 3 vezes, ele ficasse prostrado e falasse: não vou mais continuar, eu neguei Jesus, o que será de mim? Se Pedro tivesse parado, será que tinha continuação do evangelho? Porque a gente sabe que lá na frente, quando Jesus ressuscita ao 3º dia, ele volta para os discípulos, chama os discípulos e fala para Pedro: 3 vezes tu me amas? E esse sinal, quando Jesus fala tu me amas, ele quer falar: você se arrepende? Você se arrepende? E Pedro falou: tu sabes, na última vez. E verdadeiramente o Senhor sabe de tudo. Ele sabe o nosso coração, o nosso desejo, a nossa vontade. Ele, se arrependendo do fundo do coração, o Senhor o perdoou. A gente não pode ficar preso a um momento. Somos como guerreiros que são instruídos para sempre caminhar, mas na hora que o mestre fala para, nós temos que parar. Quando o mestre fala caminhe, nós temos que caminhar. Eu lembrando e falando essa palavra, eu olhando, se Judas se arrependesse e prosseguisse e não ficasse parado, não tirasse sua própria vida, porque naquele momento, quando Jesus chega a ele,
e dá um beijo e te chama de amigo. Você saber que você vai ser traído por uma pessoa, e olha que a traição gerou a morte. Mesmo assim, ele beija e chama de amigo. Já pensou? O Senhor chamando amigo, tu és meu amigo. É uma pessoa que está bem próxima, que passou bastante tempo próximo, é uma pessoa bem íntima. Pedro, depois que aconteceu isso, ele se arrependeu e o mestre perdoou. E tem um papel fundamental na vida dele. Muitas das vezes a gente pega uma carona estacionando nosso carro e não querendo avançar. Mas Deus fala, vamos, prossiga. O sinal se abriu, prossiga, avance.